bom dia, bom dia. Hoje a gente tem uma live com a Tati Menendez, que é doula, fisioterapeuta, e ela faz um trabalho lindo com gestantes, com preparação de parto, e tá na viagem dela aí de volta ao mundo, peregrinando pelo mundo afora, conhecendo os cuidados com a saúde da mulher. E ela vai contar um pouco dessas histórias dela. Aguardar. Estamos aguardando a Tati. Então, bom dia, Cícera Mello Físio, Leandro, Margarete, Elaine, bom dia. A live de hoje é da doula Tatiana Menendez, falando um pouco da viagem dela, de volta ao mundo aí, das experiências dela, nos cuidados com a mulher. Deixa eu ver se ela consegue acessar aqui. Ou se ela tá tendo algum probleminha. Eu vou. Então, aqui é o canal da Cinésio Pélvica, né? Olá, Aparecida Oliveira. Vamos ver. Oi, Tati. Tati, vê se você consegue me mandar um convite. Eu te mandei um convite, Tati. Vê se você consegue receber aí o convite para participar. Tati, estou te mandando um convite de novo. Conectando. Oi, deu certo. Consegui! Que bom, bom, Porque aqui eu acho que que a bom. internet tá meio lenta porque choveu muito. E aí quando chove muito, né? Sim, que bom. Vou ter aqui na live, né? É. Me fala, eu já conheço você há muito tempo, até vi, acho que foi ontem no Facebook, aquele encontro que a gente fez lá naquela feira de gestantes, já Eu fazem vi também. 7 anos. 7 anos Eu isso. acho que faz o quê? 10 anos que a gente se conhece? Eu acho que é isso, 2011 que a gente se conheceu, 2011? 2012, por aí. É. Foi alguma coisa assim, 2011, 2012. Foi, Quando foi. você me conheceu, eu já tinha ido para a Índia ou ainda não? Não, acho que não, acho que não. Então foi 2011. Acho que foi no comecinho ali alguma coisa, era verdade. Foi. Muito tempo. Que bom. E Que aí, bom. fala um pouco da sua viagem, fala um pouco de você, que é bacana a gente compartilhar suas histórias, né, Tati? Os lugares que você passou, Uhum. experiências que você teve aí nos seus aprendizados, nos que você fez, Sim, contato com as pessoas, com as mulheres pelo mundo. sim. Eu acho que é legal talvez começar da decisão, né? Da viagem, porque já ouvi muitas pessoas falando, ah, eu queria fazer
uma viagem assim, mais isso, aquilo, né? Enfim. Bom, para quem não sabe, né, a minha formação é em fisioterapia e também sou doula. Eu basicamente nunca trabalhei com a fisioterapia em si, sempre trabalhei com uma linha bem alternativa, com muito, digamos, um viés muito intenso da dança e das terapias corporais, né? E que mais? Bom, e aí eu atendi o meu primeiro parto em 2012, que foi logo quando eu voltei da minha viagem para a Índia. Eu fui para a Índia, fiquei 2 meses na Índia, 1 mês na Tailândia, foi a minha primeira viagem longa e para outro continente, né? E aí eu voltei dessa viagem decidida de que eu ia trabalhar com gestantes, que era isso que eu queria, né? E aí, enfim, comecei a trabalhar como doula, só que eu acho que quando eu entendi, né, a minha missão de vida, o destino, o universo fez assim, graças a Deus. E aí eu comecei a ter muito trabalho, né? Desde 2012, assim, em 5 anos eu atendi mais de 300 partos. Eu chegava a atender 15 partos por mês, que eram mais ou menos 20 noites por mês sem dormir, né? Então era tudo muito intenso e ao mesmo tempo muito bom, né? Foi um momento muito feliz. Só que, obviamente, isso não me fez bem, né? Eu engordei 10 quilos nesse tempo. Eu comecei a tomar antidepressivo, fiquei com depressão. Ó, tem gente ali E falando, ó, minha doula linda. cadê? Eu não vejo aqui. Ai, é Leia, eu não consigo. Chile, Ah, Chile, Chile! Que legal! Então, e aí eu tava nesse momento, né? Que eu comecei a olhar mais para mim e entender o porquê que eu não estava feliz se tudo na minha vida estava indo mais do que perfeito, né? E aí, bom, eu lendo uns livros de alguns gurus, eu comecei a entender que quando as coisas não fluem na nossa vida, a gente está fazendo tudo o que deveria, óbvio, você não está sentada no sofá, mas você está fazendo as coisas, é porque talvez exista um não dentro de você, né? E, enfim, tinham coisas na minha vida que não estavam indo, não estavam me fazendo feliz, né? Apesar de estar tudo maravilhoso. E aí eu entendi que era porque eu tinha esse pulso no meu coração de que eu precisava ir conhecer o mundo, de que eu precisava ir por aí, de que eu precisava viver essa experiência, né? De abrir mão de tudo, de largar as raízes, né? E viver essa experiência. E aí, então, foi 2017, né, Lilis? Acho que foi novembro de 2017. Eu saí para fazer uma viagem sabática de 6 meses, né? Porque durante essa viagem eu ia fazer um voluntariado no Senegal com uma parteira e fazer uns cursos na Tailândia, né? Bom, e aí essa viagem que era para ser de 6 meses, resumindo bem a história, no quarto mês eu sofri um acidente de moto, bem feio, assim, bem ruim, né? Que até fiz muitos exercícios que você me passava online, né? Foi bem importante esse contato virtual. E aí, mesmo com todo o sofrimento, toda a dor que eu estava vivendo, eu decidi que eu não ia voltar, que eu não podia voltar para o Brasil e que eu tinha que seguir. E aí, enfim, vão fazer 3 anos agora em novembro, que eu tô nessa viagem de 6 meses sabáticas, já foram vários 6 meses. E aí agora, bom, e aí conheci meu companheiro, né? Já são 2 anos que a gente está viajando juntos. E agora que a gente tinha decidido voltar para o Brasil, veio o coronavírus. Então a gente tá já, vamos fazer 3 meses presos aqui na Tailândia, voluntariamente, digamos assim. E é isso, estamos aqui. E, bom, esse é um resumo, né,
da viagem. Aí acho que vamos entrar nos detalhes. Eu não sei, você vai me guiando aí do que Ah, você queria saber, vai me perguntando. eu fiquei pensando assim, por exemplo, no início da sua viagem, que você estava sozinha, você passou por alguns países, fez alguns cursos, você teve contato com as mulheres na Índia, na África, e assim, o que você lembra dessas histórias que te transformaram, que te trouxeram uma outra visão assim de cuidado com a mulher, de cuidado com saúde, Tá. de vida mesmo, né? Bom, eu dividiria a minha viagem assim, né, em duas fases mesmo. A fase que eu viajei sozinha, que foi todo um processo, e a fase que eu comecei a viajar com meu companheiro, né? São dois momentos bem diferentes dessa viagem. Eu comecei em Portugal com a minha amiga Marjorie, não sei se vocês conhecem, Marjorie é maravilhosa, foi minha primeira professora de massagem Thai, quem me introduziu na cultura tailandesa. E aí dei uma oficina lá com ela em Portugal, foi bem interessante essa vivência. E de lá eu fui para o Marrocos, porque eu tinha que esperar terminar a temporada de chuva para ir para o Senegal, né? E eu acho que o Marrocos foi uma grande surpresa para mim, né? Eu até estava pensando hoje, né, nas nossas conversas, no que a gente ia conversar, e pensando em muitos relatos, né, que eu escuto das pessoas falando, ai, mas o Marrocos é horrível, eu me senti super mal, é super perigoso, eu fui assediada o tempo todo. E aí eu estava pensando, né, que a minha experiência, ela foi totalmente diferente, porque eu não fiquei na Medina, que é o ponto turístico, aonde todos os turistas ficam, né? Eu fiquei hospedada na casa de um marroquino, de um homem, né? E eu tive uma experiência da vida local, que é totalmente diferente, né? Em nenhum momento eu me senti desrespeitada. Quem é? A Nena, arquiteta. Ah, minha amiga. Eu e ela, a gente nasceu praticamente juntas no mesmo ano. As nossas mães são Nossa, amigas. Bom, enfim. E, e aí foi muito interessante poder conviver com a cultura local, né? E experienciar um pouco do islamismo, né? E aí da casa desse marroquino que me recebeu, ele me perguntou se eu gostaria de visitar a família dele, as irmãs dele, que moravam num vilarejo, num lugar que chama Vale del Dades, que é nas montanhas, no caminho para o deserto. Aí eu falei, ah, lógico, elas falam inglês. Ele falou, claro, a minha irmã fala inglês, porque no Marrocos eles falam árabe e francês. Eu não falo nenhum nem outro, né? Shukran, Habibi. E, bom, eu falei, então tá. Aí fui, peguei o ônibus, peguei aquela estrada horrível, cheguei lá, aí peguei um táxi, o táxi me largou no meio de uma estrada. Falar, é aqui. Vai ficar gravado, Lili? vai ficar Vai? gravado. Gravar vídeo. Beleza, beleza. E aí, bom, uns rapazes que estavam lá falaram, não, vem, é a fulana de tal, né? Assim, tudo com gestos, né? Mimiquês. Cheguei lá na casa, a moça me abriu a porta e ficou Aham. olhando pra minha cara, né? Assim, me deu um abraço e ficou olhando. E aí ela começou a falar em francês. E eu falei, meu Deus, mas você não fala inglês? Ela falou, não inglês. Aí, bom, eu passei 2 dias na casa delas. Era a mãe com 2 filhas. Os maridos estavam todos trabalhando em outra cidade, porque lá é normal isso, né? Os maridos vão para outras cidades fazer comércio e tal, e as mulheres ficam sozinhas, né? E foi uma experiência assim muito linda poder acompanhar o dia a dia dessas mulheres marroquinas, né? Porque aí estavam só elas. Então, assim, de acordar e sovar o pão, sabe? E buscar nozes nas árvores, porque tem que fazer Olha compota, que chama? aqui, doutor Moacir. É, papito.
Que legal! Bom, aí chegando, né, no ponto. Enfim, foi muito interessante entender como é que funciona a dinâmica, né, numa casa árabe, como é que funciona a vida dessas mulheres, né? Assim, eu não consigo nem descrever, sabe, o quanto que foi especial. E assim, numa conversa, né, tem um guru que eu conheci na Índia, que ele fala assim, que a língua do coração todo mundo entende. Que não importa que língua você fala, se você está conectado com as pessoas de coração, você consegue se comunicar, né? E foi exatamente essa experiência, porque eu falava pouquíssimas palavras do francês, menos ainda do árabe, mas mesmo assim a gente conseguia ir se comunicando e elas iam me contando da vida, da história delas, né? E aí teve um momento muito bonito, assim, isso foi o que ficou mais marcado para mim, né? A gente tava na casa, elas têm um terraço. E desse terraço era cercado de montanhas, mas eram umas montanhas vermelhas, era uma coisa assim, porque a casa delas era num vale, assim, descendo para o rio, e as montanhas ao redor. E era aquele pôr do sol que brilhava aquele vermelho, assim, coisa incrível. E aí, obviamente, a gente começou a falar de parto. A mãe começou a querer me contar das filhas dela, né? E aí, tudo na mímica, né? Mas eu entendi que ela tinha parido em casa. E aí eu perguntei para ela, né? Mas com o médico, e ela abriu um olho assim, ela quase pulou daquela. Não, 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 falando, no doctor, no doctor. Assim, ela pôs a mão no peito e fazia assim. Querendo dizer que foi ela. Imagina, imagina só. E foi muito bonito isso, assim, sentir essa força dessa mulher dos vilarejos marroquinos, né? Que assim, esse orgulho dela dizer eu fiz sozinha, fui eu, né? Assim, acho que foi uma experiência das que ficou muito marcada assim para mim, E é uma a diferença expressão. de cultura, de sociedade, de religião, de crença, mas mesmo assim você encontrou pela luz do coração essa comunicação, né? Com todas as Sim, sempre. e a gente percebe como a nossa essência, né? Quando a gente está presente no amor, a gente é capaz de se comunicar nessa linguagem, né, Tati? E essa Sim. experiência que ela te passou nesse contato, nessa forma de comunicação que vocês criaram, olha como isso foi transformador para as duas, né? Sim. Sem limites, assim, né? Sim. Foi uma experiência muito linda. Emocionante, assim, Assim, ouvir essa história, eu fiquei emocionada mesmo. foi muito bonita. Forte aqui, só vou fechar um pouquinho a Tá janela. bom, vai lá. Mas pode continuar. Tá. Bom, não sei. Hum. Uma coisa que ficou marcado para mim também foi é uma coisa boba, mas foi ver a filha dessa senhora fazendo pão. Foi uma coisa que me marcou muito, porque ela me chamava, né? Onde ela ia, ela me puxava e me levava junto e me fazia fazer as coisas, tudo no Mickey, né? E foi muito forte, assim, muito bonito para mim essa cena, sabe? De como ela montava as coisas na cozinha, e juntava farinha, ia mexendo. Nossa, uma coisa assim muito bonita do feminino, sabe? Uma coisa meio ancestral. Aquele forno super antigo que é com lenha, sabe? Fazendo as coisas num banquinho meio acocorada. Foi uma coisa incrível, assim, que me tocou muito essa cena do pão. A história do pão, né? O pão, ele representa a vida, né? O alimento base da vida. Sim, Tem muita representação sim, em cima do pão e essa figura simbólica mesmo, né? De ancestralidade, de tudo que você, sim, né? sim.
O pão ele faz parte de um ritual de boas-vindas e de acolhimento, né? No Marrocos, qualquer lugar que você chega, você precisa sentar, tomar o chá e comer o pão, sabe? É um ritual mesmo, é muito bonito. Olha, a Sigo Shirley está acompanhando. falando que você. É, a Shirley Que está não te falando ouvi, cortou. A Shirley está falando que você devia escrever um livro. Ai, todo mundo fala isso. Quem sabe um dia. É. Começar pela live, né? Já. Pois é, pois é. Quem sabe um dia, é possível. E aí, depois do Sim. Marrocos, você foi passando por onde? Aí do Assim? Marrocos eu fui para o Senegal, Uhum. que eu acho que assim, os países que mais me impactaram, sabe, foram Marrocos, Senegal e a China. Porque são três países que são muito diferentes de tudo que eu conheci, né? Que bom que você está amando. Então foram três que me marcaram muito. O que me impactou assim muito forte que eu aprendi que eu aprendi no Senegal é que, por exemplo, quando você pensa numa casa, né? Você visualiza uma casa na sua cabeça. É óbvio que essa casa tem torneira, certo? Sim, Quando você pensa numa casa, você tá. pensa que você precisa colocar uma torneira? Sim. Não, né? Porque é óbvio que a torneira já vem com a casa. Ah, Mas sim. não, não vem com a casa. Não vem. A casa não tem torneira. Não tem torneira. Não tem torneira. Se você quer água, você vai no poço, você puxa o balde e aí você leva e enche um tambor grandão que fica lá na sua casa. E as casas Entendeu? Não tem. no Senegal, as casas Que? são assim. No Senegal, Muitas, não todas. Não tá. todas, mas muitas casas são assim. Por exemplo, eu fiquei num lugar, meu Deus, uma casa em Dakar, que é a capital do Senegal. Eu não sabia. Eu cheguei lá, eu pensei que era a casa de um rapaz que ia pelo Couchsurfing, que é um site de hospedagem, tipo um Airbnb de mochileiro, que as pessoas hospedam você grátis. Mas aí quando eu cheguei na casa, era um apartamento de 2 quartos que moravam, não sei se eram 8, 10 homens. Eu sei que morava um monte de homem naquele apartamento, eu não sabia disso. Imagina. Mas enfim, tudo bem, foi tudo ótimo, tudo tranquilo. Mas nesse apartamento em Dakar, que é a capital do Senegal, eles não tinham água quente. Eles tinham água, mas não era quente. Então, assim, as pessoas que têm água, a grande maioria não tem água quente. Entendeu? As que têm torneira. Então, e aí eu fui para uma vila que chama Kafountine, que é um vilarejo mais afastado. Ele é, na verdade, bem perto da fronteira de Gana. E é um vilarejo muito simples, muito pobre, com muita gente que mora naquelas casas de madeira, de pau a pique, sabe? Um pouco, talvez, um pouco parecido com as casas que a gente tem no norte, no nordeste, né? E assim, por exemplo, tinha um lugar que eu passava para ir para a praia, né? Porque lá eu fiquei num sítio dessa parteira. Nesse lugar era um espaço muito grande, me lembrava um pouco a ideia das ocas indígenas, porque eram várias casinhas assim, algumas só de madeira, mas não madeira tablado de madeira, aquelas varetinhas de árvore, sabe? Que você vê dentro da casa, eram as varetinhas amarradinhas assim. Bom, eram várias casas, assim, meio que num círculo, e tinha um cafofo central, também dessas madeirinhas, coberto, banheiro de todas essas famílias. E que não era um banheiro, era uma fossa e sem água, né? Então, enfim, primeira coisa que eu descobri é que nem todas as casas têm torneira. E também no Brasil, né, tem muitos lugares assim. A gente fala de África,
de vários outros países, mas para quem já viajou para muitos vilarejos no Brasil sabe que também tem, né? Também existe isso por aí. São muitas histórias de realidades, tá? Que a gente não tem nem ideia, né? Não, Não, não tem nem ideia. não tem ideia. Não tem. Não tem ideia, assim, é tudo muito rústico, assim, muito selvagem, não sei a palavra para. Mas as mulheres também foi uma coisa assim do Senegal que eu fiquei apaixonada por aquelas mulheres, sabe? Primeiro, que elas têm um corpo que eu vou te falar, sabe? Um corpo assim, com aquelas coxas desenhadas, uma bunda assim, sabe? Uma coisa assim, aquelas mulheres, nossa, e aí elas usam uma roupa, né? Assim, uma coisa que eu não encontrei no Senegal também foi loja de roupa. O quê? Aonde isso? É, Uma a rede aldeia para dormir? banho de caneca e banheiro era um buraco no rio. É, então, meio que isso, né? O que eu tava falando? Esqueci. Você estava falando das mulheres do Senegal, que elas Ah, eram. sim, sim. Ah, no Panamá, Shirley? Ah, meu pai é do Panamá, olha só. É verdade, acho que é lá em San Blas, não é? Acho que é isso. Enfim, outra coisa que eu não encontrei no Senegal foram loja de roupa. Você encontra muitos costureiros, mas os costureiros lá são homens, isso é profissão masculina no Senegal. E tem costureiro por toda parte, porque todo mundo usa roupa sobre medida, tanto homens quanto mulheres. Então lá eu vi aquelas mulheres bem o que eu imaginava mesmo da África, sabe? Com aquelas roupas. Ai, ela falou que é San Blas, é isso mesmo. Sabe essas roupas bem coloridas? Que eram uns vestidos acinturadinhos, assim, com uma saia sereia, aquela manga bufante, aquele turbante no cabelo. Assim, era um estilo que elas iam no mercado, na feira, como eu iria para um casamento, Nossa, sabe? Numa elegância. E elas tinham uma elegância própria, sabe? Que também não depende da roupa. Todas as mulheres lá pareciam umas modelos na passarela, assim. Elas tinham, sabe, uma elegância, assim, aquele jeito que mexia o quadril naquela saia que é feita sobre medida, assim. Eu ficava olhando e falava, meu Deus, eu preciso de uma roupa dessa. Que era uma coisa linda, assim, de ver, sabe? Aquele monte de mulher toda colorida, com aqueles turbantes e caminhando naquela elegância. Aí elas vão botando coisa na cabeça, né? Bota um saco, dois sacos, três sacos, uma criança nas costas, outra criança na mão e vai, né? meu E eu Deus! ficava olhando assim, e falava, meu Deus, que coisa mais linda essas mulheres, né? Muito bonito. E o Isso, Senegal tem muita pobreza, né, Tati? muita pobreza. Por Tá. exemplo, eu perdi, eu acho que uns 3 ou 4 quilos no Senegal, porque eu tinha vergonha de comer. Eu não conseguia comer fora de casa, porque eu sabia que a grande maioria daquelas pessoas passando pelas ruas, elas comem uma vez a cada 2 dias. Sabe? Isso foi uma coisa muito triste para mim, assim. Essa minha amiga, sabe, me contando que os amigos dela e que ela acabava que ela saía dando dinheiro para as pessoas o máximo que ela podia, porque os amigos dela do Senegal comiam uma vez a cada 2 dias, uma vez por dia no máximo, né? Então eu não conseguia comer. Não, Thaís perguntando, amada, não acompanhei como doula, não foi possível, por várias questões, assim, e não é tão fácil, né? Primeiro por questões culturais, né? Assim, as africanas elas têm um certo receio. Por quê? Né? Aí eu vou explicar por que que elas têm um
distanciamento das mulheres não africanas. Porque o Senegal é um país de turismo sexual feminino. Então, igual aqui na Tailândia, muitos homens mais velhos vêm para encontrar mulheres e casar, enfim, ter namoradas e prostitutas. As mulheres mais velhas, as mulheres de 50 para cima, elas procuram muito o Senegal para turismo sexual. E aí elas acabam casando com esses homens e levando eles embora. Então, as mulheres senegalenses, elas têm um distanciamento, por óbvio, né? Porque elas precisam desses homens para questões de sobrevivência, elas precisam casar e ter família, e aí vem as brancas e começam a levar os homens, né? Então, tem essa questão, e tem questões burocráticas também, né? De que não é tão simples assim você entrar num hospital ou você, né, se inserir aí nesse contato com as parteiras locais. Mas falando sobre parto, né, no Senegal, vou contar também da casa de parto, né? Então, primeira coisa, assim, no Senegal, a grande maioria dos partos acontecem em casa, sem nenhuma assistência. Mas não é por desejo, tá? Não é por desejo. É porque as mulheres não têm dinheiro para pagar uma assistência. No Senegal não existe saúde pública, é tudo pago. Mas assim, para você ter uma ideia, a consulta médica lá em Kafountine custava 50 centavos de dólar. Esse é o preço de uma consulta médica. E as pessoas não têm dinheiro para pagar, porque elas comem uma vez a cada 2 dias. É óbvio que elas não têm 50 centavos de dólar para uma consulta, né? Então, a grande maioria nasce em casa, em parto desassistido, sem absolutamente nenhuma assistência, nem de pré-natal, nem no puerpério, nada. Elas não fazem pré-natal, elas não sabem de quantas semanas aquele bebê tá, porque muitas delas não têm educação sexual nenhuma, muitas delas não sabem para que serve a menstruação, não sabem como você faz para engravidar. Muitas. Então é bem complicado a questão, diria, de educação mesmo, né? Bom, e aí elas acabam tendo esses partos assim, e a grande maioria dessas crianças nunca vão ter uma certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento é paga. Ou seja, o governo nem sabe quantas pessoas existem no Senegal, porque a grande maioria delas não tem certidão de nascimento. Sabe? Eu estava um dia lá numa aula de dança, e aí chegou um rapaz que tinha cortado o dedo assim muito feio, mas muito feio. E aí eu tava lá com essa parteira, na verdade ela é enfermeira obstetra, ela é americana. Ela não pode atender parto no Senegal, tá? Ela não pode, ela trabalha lá, enfim, de um outro jeito, não é atendendo parto. Bom, aí aquele cara com aquele dedo cortado, sangrando, e as pessoas passando terra suja, para estancar o sangue e para tratar do machucado. E aí a enfermeira falava assim para ele, ela falou, você tem que ir para o hospital, esse corte é fundo, precisa dar ponto, você vai pegar infecção. E ele dizia, não, eu não tenho como ir para o hospital. Ou seja, muitas pessoas lá também acabam perdendo dedos de mão e dedos de pé por infecções, porque elas não têm como pagar para ir no hospital. Então você imagina a situação do parto, né? Ah, e um outro detalhe, assim, né, também, que eu falei que elas não sabem nem de que idade gestacional elas estão, né? Lá, a grande maioria das mulheres, assim, tô falando, tá, desse vilarejo que eu fui, Kafountine, acho que é importante falar isso, né, de não generalizar, né? Eu não posso dizer que o Senegal é assim, eu posso dizer que essa vila é assim. Foi o que eu vivi, foi o que eu vi, né? E, enfim, tô contando dessa experiência pessoal. Enfim, então, o que eu vi lá é que as mulheres estão sempre ou grávidas ou amamentando.
Então, muitas delas nem menstruam. Então, não dá nem para você falar, o povo reclamando do SUS. Espera aí para você ouvir o resto da história do Senegal que você vai chocar. Então, assim, não dá nem para você falar de educação sexual e reprodutiva, porque elas nem menstruam. E aí também uma outra coisa que também me chocou no aspecto negativo, né? Eu acho que eu tinha muita fantasia, assim, sabe? Ai, porque a ancestralidade, né? Porque é coisa natural, não sei o quê, tá. Aí cheguei lá, de fato, aquela coisa do sling, né? De fato, as africanas, o que é isso? O apoio das doulas, eu não consigo ler, Liris. Apoio de outras mulheres da família ou da comunidade no evento do parto? Às vezes sim, às vezes não. Tá, depende. Depende. Mas provavelmente mulheres da família, ainda que sejam as próprias filhas, né? Tá? E. Gente, eu tô ficando desmemoriada. Não, essa coisa da saúde que você estava falando, das Ah, dos bebês, sim. Que isso me chocou muito. Porque eu via essas mulheres o tempo todo com o bebê nas costas. E elas têm uma técnica de amarração de pano lá, enfim, né? Não é o sling, é um pano que elas prendem, enfim, não importa. E aí, às vezes eu tinha a sensação de que o bebê estava morto. Porque era um bebê que ele estava sem energia vital, ele estava assim. E eu ficava observando essas mulheres por muito, muito tempo. E eu não via aquele bebê se mexer. Eu não via aquela mulher desenvolver nenhum contato com aquele bebê. Porque elas estão tão cansadas. Porque elas estão há 15 anos com o filho pendurado nas costas. Para elas já é mecânico. Elas nem lembram que elas têm um bebê nas costas, porque elas nem lembram como é não ter um bebê nas costas. E aí eu não senti nenhuma conexão entre as mães e os filhos. Parecia que eles estavam ali jogados, sabe? Para mim foi um pouco chocante. Eu não consegui entender muito bem. É porque a sensação que dá é que para estabelecer esses vínculos, você forte coisas mínimas que estavam faltando ali, né? Sim. Do Então, tipo comida. então é assim, enquanto você está pensando na sua sobrevivência de fome que você está passando, você não consegue pensar muito em outras coisas, Não, não nas necessidades conseguem. primárias, né? Exatamente. É a sobrevivência. Que precisam ser atendidas para que outros potenciais se envolvam ali nas relações, né? Então, a sensação que dá é de que é esquecido, né? Tudo isso é esquecido, Sim. pouco falado, né? Isso, você falou, Sim. você trazendo essas histórias, essa situação, um aprendizado assim que me tocou muito é, é que a gente tem, né, coisas na nossa vida que se tornaram tão normais para a gente, mas que tem tanta gente que não tem nada, né? Então é importante Exatamente. gratidão. Então nesse momento que a gente está aqui, que a gente, né, aqui no Brasil a gente acorda mais ou menos esse horário, toma nosso café. Então de tornar esses pequenos momentos do nosso dia mais preciosos no sentido de agradecer, porque você sabe que no mundo tem muita gente que não tem o mínimo, né? Sim, sim. Hoje em dia, quando eu tô numa casa, uma coisa que me deixa. É engraçado, mas hoje em dia é uma coisa que me deixa muito, mas muito feliz, num nível que você não imagina. É ter um banheiro que tem box. Gente, como é bom. Eu odeio entrar no banheiro e o chão tá inteiro molhado, sabe? Tá tudo molhado. Porque eu acho que é só no Brasil que se utiliza rodo. Porque eu nunca vi rodo em nenhum outro lugar que eu fui. Fica Então,
banheiro fica sempre molhado. Então, assim, o meu sonho de consumo hoje em dia é uma casa com box, entendeu? É, exatamente, Rico. Chuveiro, comida e privada é importante, Importante. né? São detalhes que a gente não dá valor mesmo, né? Que fazem Exato. muita diferença. E E aí assim, você imagina assim, né, Liris? Pensar naquela mulher que com 20 anos já está com 5 filhos, porque casou com 14, que tem mutilação genital, porque no Senegal, nesta vila, segundo essa parteira, mais de 80% das mulheres sofrem mutilação genital, aquela coisa de cortar o clitóris, sabe? E aí essa mulher, com 5 filhos, ela tem que buscar água no poço, ela tem que cozinhar com madeira. Não tem fogão. Não tem fogão. Entendeu? Então ela tem que ligar o fogo à lenha enquanto ela olha as crianças, buscar água no poço, lavar roupa com a água do poço. Então, que energia que essa mulher tem para falar de vínculo com o bebê? e também assim, essa é a vida que sempre foi conhecida ali, né? Não se teve outra realidade diferente dessa em séculos, Sim, exatamente. É o normal deles, né? assim, que de alguma forma eles sobreviveram dessa forma, né? Sim. Uhum. E depois do Senegal, conta um pouquinho da sua experiência de curso na Tailândia, você fez de massagem, Conto. Ah, Thaís, então, dizem que tá proibido, mas acontece. não tem lei, né? Não tem lei, não tem polícia. Não tem, não tem. Não sei, isso eu não conversei com as mulheres lá, mas a informação que eu tenho dessa parteira é que isso é realmente muito triste, que elas têm sim essa mutilação, tá? E, bom, sobre a Tailândia, você falou? Que parte que você quer saber? Dos cursos que você fez, Tá. de massagem. Bom, eu acho que eu vou falar do curso também, aproveitando o gancho aí, né, dos partos e tal, que eu fiz com uma parteira tradicional aqui da Tailândia. Ah, só fazendo um parênteses, né, falando sobre as parteiras tradicionais, de novo, naquela ilusão nossa, né, de que nos países X, Y, Z, as parteiras tradicionais, parto em casa, rola. Não. Filipinas, o presidente proibiu parto em casa e já tem 3 parteiras que estão na cadeia para dar exemplo. Então, assim, ninguém nem quer nem falar de parto em casa lá. Elas estão terminantemente proibidas de atender. Mesmo as Filipinas não tendo um sistema de saúde que acolha a todos. Enfim. Malásia tem muito parto desassistido. Muito. Porque também está proibido o parto domiciliar. Também está proibido as parteiras na Malásia. E aí essas mulheres não querem ir para o hospital porque elas acabam tendo partos violentos. Então elas se preparam para um parto desassistido. Elas têm grupos de mulheres onde uma ensina a outra como fazer um parto desassistido, tá? Porque elas não podem ter parteiras. E mesmo doulas, as doulas lá estão começando a ficar com medo também, porque antes algumas acompanhavam, mas o governo está buscando as doulas também. Então elas estão começando a ficar com medo de serem presas. Tá bem complicado. Bom, Tailândia. Também é proibido atender parto em casa na Tailândia. Assim, parteiras estão proibidos. Eu procurei muito parteiras por aqui. Eu não cheguei a conhecer ela, mas eu sei que tem uma parteira que trabalha em Bangkok,
que ela não é tradicional, ela fez uma escola que eu não sei muito bem, que é online, e fez a parte prática na casa de parto lá em Bali. Mas ela atende de uma forma ilegal, tá? E aí tem as parteiras tradicionais que estão proibidas de atender. Bom, aí eu fui fazer um curso com essa parteira, que hoje em dia ela cuida só de pós-parto e ensina o pós-parto tradicional tailandês, tá? Sobre a gestação na Tailândia, né? Eu trabalho muito com massagem Thai para gestantes e eu acho sensacional, incrível, a melhor coisa do mundo. Só que na Tailândia eles não fazem massagem gestante. Tem algumas pessoas que são especializadas, mas os lugares, porque assim, aqui, por exemplo, aqui a 2 quarteirões de casa tem um centrinho mais comercial, no mesmo quarteirão, só assim, na mesma fileira, os 100 metros, tem 4 casas de massagem. Então, assim, aqui é muito forte esse tema da massagem. Todo quarteirão tem uma casinha de massagem normal, não de massagem final feliz. Ok? Ah, tá. Tá falando bem. Estamos indo nesse caminho, né? Tá muito difícil ser parteira no mundo. Tá muito difícil. Né? Tem uma perseguição política que eu nunca consegui entender o porquê. Né? E eu pensava que era no Brasil, né? Porque eu vejo que a maioria dos brasileiros, né? A gente tem a síndrome do... Como é chamado? Do cachorro? Como que é? Cachorro abandonado? Sei lá. Enfim. E a gente sempre acha, né, que o Brasil é o pior, que tudo no Brasil é ruim e tudo mais. Só que aí, conforme eu fui vendo como tá a situação nos outros países, eu falei, gente, o parto humanizado no Brasil tá top, sabe? Tá indo muito bem. Porque o que eu vi, que essas doulas, que essas mulheres estão passando... Isso, vira-lata, obrigada! Ai, é de muito tempo sem falar português, tem hora que eu esqueço as palavras. O Eloy tá aqui dando um oi, menino. Eloy! O Eloy vai fazer uma feira para falar de gordofobia. Olha, arrasou, que legal. A gente está com poucos minutos, acho que talvez tenha mais 3, 7 minutinhos. E Tá. assim, o que é bacana? Acho que você tem muito para explorar em lives na sua rede social mesmo. Né? São histórias incríveis, assim, São muitas histórias. de vida, de experiência, de outras realidades. Eu acho que isso transformou você e transforma a gente quando a gente ouve essas histórias. Isso é muito legal, né? E aí eu queria que você começasse a pensar em um momento, assim, né? Para que você trouxe, para que a gente... Não escutei, falhou, volta. você puder ir dando um fechamento para essa live, né? Para que a gente pudesse ficar assim com guardar assim uma história ou uma mensagem. Ai, meu Deus, eu não sei, não pensei sobre isso. Bem, assim, desses quase 3 anos, eu tenho certeza que você é uma pessoa que é para viver assim, desse jeito, sem ter uma raiz presa num lugar, né? E ver essas experiências fluídas, né? Então, o que você tem para dizer para a gente que está aqui na... Ui, olha, o que me vem, na verdade, é um encerramento que eu acho que é um pouco triste. Mas essa constatação de que as mulheres, como dizia a filósofa, né, que para sofrer violência basta ser mulher, né? E que a gente tem que se apoiar, porque o mundo é contra nós, né? Então a gente precisa se ajudar, a gente precisa se fortalecer, se apoiar e deixar de brigar por questões que enfraquecem todos os movimentos, né? Porque
antes de qualquer movimento, nós somos mulheres e todas com seu sofrimento, né? Assim, claro, a mulher negra tem um sofrimento diferente da mulher branca, a mulher rica tem um sofrimento diferente da mulher pobre, mas cada uma tem o seu sofrimento e o sofrimento de uma não é maior do que o da outra, porque sofrimento a gente não mede assim. Cada uma tem o seu sofrimento e a gente tem que se ajudar. Eu acho que é isso, assim. E o valor também, né? O valor que cada uma tem. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma disputa, né? Essa coisa competitiva das mulheres. Então, esse olhar de mais empatia, o valor de cada uma, porque o valor Sim. seu em si, pelo que você é, não é um valor que vai desqualificar o outro, né? Não. Né? E Então, que cada uma tá sempre fazendo o seu melhor. Pode ser que o melhor do outro não seja bom o suficiente para você. Pode ser que você ache uma merda, mas é o melhor que aquela pessoa pode fazer. Com certeza é o melhor que aquela pessoa pode fazer. e as mulheres pelo mundo, então elas essa coisa que é um pouco triste de que a condição da mulher é uma condição de sofrimento, né? E que a gente tem que se ajudar mais, né? Se amar mais, Exatamente. despertar esse amor, esse autocuidado, auto-amor, né? Exatamente. Essa Eu acho que se a gente conseguir parar de julgar, já vai ser um grande passo. Não julgamento já vai ser um passo enorme. é o não julgamento. Né? Isso é uma coisa que difere muito os ocidentais do oriental, né? Do O povo. que você diz? Eu acho que a gente tem uma coisa de ser muito crítico, julgador, né? E ser menos. Ter esse olhar mais sensível, assim, entendeu? Na nossa condição aqui de ocidental, de povo moderno, Uhum. né? Sim. Entendeu? Então, Uhum. eu acho que é isso. Fica a sua Tá experiência bom. para você explorar mais, Tati, trazer mais das suas histórias. Gostoso. Preciso tomar coragem das lives. Eu tenho muita vergonha, sei lá. E é interessante que eu vendo as respostas das pessoas aqui, eu fui tendo também na minha cabeça, né, as imagens do que você contava. Então, você é uma boa contadora de história. E é como seu pai falou, você escreve muito bem, é verdade, você desenha muito bem também. Ah, falando em desenho, o seu e-book, né? Então, você está aí com o seu projeto de e-book, que é um e-book para colorir. Então, depois manda mensagem lá para a Tati, é lindo Isso. Gratuito. e super, assim, com frases lindas de empoderamento, de força, né? E nesse ritmo, nesse pulso de amor, né? Que pode vibrar Exatamente. mulheres, né? São 10 frases positivas de muita força, mas muito profundo, Tati. Parabéns pela sua dedicação Obrigada. ao projeto. E outro projeto que você está aqui no período aí, né, da quarentena e tal, você também está oferecendo alguma assistência online, né? Sim, sim. Sim, tô. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um dá o que pode. Então, estou oferecendo para quem precisar de preparação para parto, alguma orientação na gestação, estou oferecendo atendimento gratuito. Muito bom. Então é isso. Tá bom? Então vão lá no Tati Menendez Doula, fala isso nas redes sociais, tá? Tati Menendez, underline Doula, do trabalho com as gestantes. E tem o do Ventre ao Corpo, que também é um Instagram, que é um trabalho voltado para os ciclos femininos. Então me segue lá. Certo. Bom, Gratidão pelo convite, Li. eu que Foi agradeço ótimo, adorei. a oportunidade maravilhosa.
e de ver que as pessoas também puderam ter essa oportunidade de te conhecer mais um Fico pouco feliz também. bem. Fiquei muito feliz, gostei muito. Bom descanso para você, porque Gratidão, Flor. é tarde aí, né? Já vamos jantar e dormir aqui. Um bom dia para vocês, então. Boa noite para você. Obrigada. Então tá, um beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau. tchau.